Olá, amigos e amigas, mais um vídeo administrando o medo. Agradeço a todos vocês que têm assistido a esses vídeos que eu tenho postado em meu canal do YouTube. Peço a você que, se ainda não se inscreveu, que possa fazê-lo. Ficarei muito agradecido. Agradeço também aos comentários que são feitos, às sugestões de temas e tudo. Agradeço mesmo. Uma interessante pesquisa revelou que muitos brasileiros vivem dominados pelo medo. Medo que vai desde o de ser assaltado, de perder um filho, descobrir que tem uma doença grave, que não consegue pagar as contas, medo de sofrer um acidente, medo de ter um ataque cardíaco, ou de perder o parceiro ou a parceira. Alguns dos entrevistados revelam que nem saem de casa ou que, em casa, mesmo dentro de casa, ficam em sobressalto ao menor ruído estranho que possa acontecer. Naturalmente, vivemos num mundo onde existe muita violência, maldade e dificuldades. Ainda existem, mas não são em maior quantidade. Nós temos mais pessoas boas do que pessoas más. Estamos realmente em uma situação de mudança, de transformação. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda existem situações como essas retratadas aqui. Se ainda temos dificuldades, problemas e tudo, é necessário que a gente aprenda a administrar o medo, os nossos receios. É importante que se pense um pouco a fim de não se engrossar o rol dos que vivem sob a injunção do medo, perdendo anos preciosos das próprias vidas. Assim, a melhor receita é: não sofra por antecipação. Administre as suas dificuldades, os seus receios, os seus medos. Algumas pessoas, ainda nessa pesquisa que foi feita, sugestionáveis, assistem imagens violentas na TV e acham que fatos como aqueles poderão acontecer com alguém da sua família. Claro que é possível que isso possa acontecer, sem dúvida nenhuma. Tomar precauções é recomendável. A ninguém se pede que seja incauto, imprevidente, que atravesse uma rua sem olhar para os dois lados, ou que ande por locais que são conhecidos por serem perigosos. Isso principalmente nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades, no chamado interior. Ainda ocorrem, ou infelizmente ocorrem também, cenas de violência como essas que são retratadas, trazidas pela televisão. Mas o ser, pessoa sugestionável, é um grande problema. Porque ficar pensando a toda hora que algo terrível vai lhe acontecer será o mesmo que desistir da vida desde agora. Pessoas que assim agem podem não se tornar vítimas de acidentes, de assaltos ou de doenças, mas se tornam vítimas do próprio medo. Medo que as manterá infelizes, isoladas. Por isso, nunca deixe que o medo o paralise. Faça o que tiver que fazer. Ir à escola, ir às compras, ir ao templo religioso que você frequenta. Fazer as coisas que você tem que fazer, mas sempre se precavendo. Se você enfrentar medos e preocupações sozinhos, lhe parece difícil, procure ajuda. Pode ser de um psicólogo, pode ser de um grupo de pessoas que sofrem problemas semelhantes, ou mesmo de um amigo. Mas em vez de se torturar por uma infinidade de contas a pagar, pense antes de adquirir essa conta que você fez. Antes de realizar uma viagem que você sonhava, antes de comprar roupas, pense muito para que você não tenha contas além da sua capacidade de pagar. Ou seja, aprenda a viver de acordo com os recursos que você dispõe.
E dessa forma, nós iremos com mais tranquilidade enfrentando o início dos meses, onde geralmente vencem as faturas, vencem as contas. Dê um passo de cada vez. Planeje as coisas da sua vida com antecedência. Programe-se. Isso é possível. Nunca gaste tudo que você ganhe, e muito menos não gaste o que ainda não ganhou. Não fique pensando que você vai ganhar na loteria, mesmo que você jogue, muitas vezes. Trabalhe, sempre trabalhe, e sinta o orgulho de poder, com o seu próprio esforço, ir adquirindo o que necessita. Em vez de ficar pensando na possibilidade de se manifestar essa ou aquela doença terrível, opte por fazer um check-up anual ou semestral, se for o caso. Não espere para ir ao médico somente quando a dor o atormente, um problema de saúde se manifeste. Se precavenha, administre os seus medos. Procure o médico para saber se está tudo bem com você, faça exames. Pratique exercícios com supervisão, se for possível. Faça caminhadas. Mas sempre procure fazer caminhadas em locais que você sinta que são mais seguros. Procure andar até a padaria, ao invés de ir sempre de carro nos lugares. Procure, se você tiver saúde para isso, diminuir a quantidade de vezes que você vai até o seu apartamento pelo elevador. Use as escadas. Pratique jardinagens, lave o seu carro. Pense, sobretudo, positivamente. Deus protege a minha vida. Sou abençoado por Deus. Sou filho de Deus. Trabalhe com alegria, ganhando as horas. Não transforme o seu ambiente profissional em um cárcere de torturas diárias. Sorria mais, faça amigos. Converse com os amigos. Estabeleçam entre vocês um cuidado mútuo. Hoje, com as redes sociais, nós temos essa facilidade de contar aquilo que está acontecendo na nossa rua, no nosso condomínio, no nosso trabalho, as ruas pelas quais nós transitamos. E isso não se refere somente a você, mas aos seus filhos, ao seu patrimônio. Unidos, nós seremos fortes, sem dúvida nenhuma. Não tenha medo do medo. Por incrível que possa parecer, o medo é um legado saudável e protetor. Nós temos o instinto de nos proteger, de conservar a vida do corpo físico, embora sejamos espíritos imortais. Mas um pouco de medo, sem dúvida nenhuma, é saudável. Mas nós não podemos fazer com que isso se torne um problema, que fique exagerado ou irracional. Importantíssimo manter a confiança em Deus. Deus que governa todo o universo. Deus que zela pela nossa vida. De todos os medos, o que mais o deve preocupar é o de perder a presente reencarnação, seja por comodismo, seja por invigilância, de não colocar em prática os aprendizados que você já possa ter conquistado. E para este, a melhor solução é realizar cada dia o melhor de si, confiando em seu trabalho, acima de tudo, lembrando-se de que estamos sob a proteção de Deus. Independente de estarmos vivendo presentemente a pandemia, continuemos vivendo, confiando, tomando os cuidados necessários, que são, naturalmente, importantes na nossa vida, mas não deixemos de viver, combatamos o medo, porque, sem dúvida nenhuma, se nós ficarmos ligados àquilo que a televisão nos mostra, quase sempre, infelizmente, parece que é uma regra, as notícias que dão mais destaque são aquelas onde ocorrem desgraças, mortes, crueldade, maldade. E isso, se nós não pararmos para analisar direitinho, que aquele é um acontecimento que de fato ocorreu, mas é um acontecimento só. Porque ao mesmo tempo que, lamentavelmente, um irmão nosso, doente, pratica um ato de crueldade, milhões de outros
estão trabalhando, estão vivendo a sua vida dignamente, honestamente, no seu trabalho, fazendo mais amigos. Mas isso não é destaque. O que se destaca é aquilo de ruim que aconteceu. E eu que vivo no interior, eu observo que as emissoras de televisão, geralmente elas pegam as notícias de uma região que quase sempre abrangem 50, 80 municípios. E a gente observa que eles trazem de outros municípios somente os acontecimentos funestos, os desastres, a insanidade que algumas pessoas cometem em um crime. É isso que eles trazem para nós. E naquela cidade, provavelmente aquele acontecimento ocorreu uma vez, naquele ano inteiro, mas aquilo é destacado. O restante das coisas boas que ocorreram não se destacam. Por isso, aprendamos a administrar o medo para que nós possamos viver melhores, com mais equilíbrio. E não nos esqueçamos nunca, estamos sob a proteção de Deus, de Jesus, que vela sempre por nós. Confiemos, pensemos nisso. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.